Eu passei muitos anos acreditando que produzir alimento era algo distante da minha realidade. Não porque eu nunca tivesse visto uma planta crescer, mas porque fui ensinado, como quase todo mundo, a enxergar a comida como um produto final. É algo que surge totalmente embalado, etiquetado e disponível a qualquer hora. Cresci, achando normal depender totalmente desse sistema. Plantar parecia trabalhoso, caro, técnico demais. Algo reservado a agricultores profissionais, a grandes propriedades, a quem tivesse máquinas, insumos e muito dinheiro. Essa ideia se tornou tão comum que deixou de ser questionada. Só que em algum momento, essa narrativa começou a não fazer mais sentido para mim. Eu percebi que havia uma contradição óbvia. Se produzir comida é algo tão complexo e inacessível, como a humanidade sobreviveu por milhares de anos antes da agricultura industrial existir? Antes dos fertilizantes químicos, agrotóxicos, das sementes patenteadas, do petróleo barato, das máquinas e dos pacotes tecnológicos. Essa pergunta simples abriu uma porta que eu não consegui mais fechar. Quando comecei a olhar para trás, para a história real da produção de alimentos, algo ficou evidente. Durante a maior parte da existência humana, as pessoas produziram comida de forma local, diversa e integrada à natureza. Não havia solo exaurido como vemos hoje. Não havia essa dependência constante de insumos externos. Havia observação, adaptação e continuidade. O conhecimento era passado de geração em geração, não como teoria abstrata, mas como prática cotidiana. Esse conhecimento ancestral não era baseado em fórmulas complicadas. Era baseado em princípios simples. O solo precisava estar vivo, coberto e protegido. As plantas não cresciam sozinhas na natureza, mas em conjunto. Cada espécie cumpria um papel. O tempo não era inimigo, mas aliado. Produzir alimento não era uma guerra contra a terra, mas uma relação de cooperação. Em algum ponto da história recente, isso começou a mudar. A agricultura passou a ser tratada como indústria. A lógica deixou de ser regenerar e passou a ser extrair. O solo passou a ser visto como um suporte inerte, algo que precisava ser corrigido, adubado artificialmente e defendido de qualquer forma de vida considerada indesejada. A diversidade deu lugar à monocultura. O equilíbrio deu lugar ao controle. A consequência disso foi um sistema altamente produtivo no curto prazo, mas frágil, caro e destrutivo no longo prazo. Foi nesse contraste que comecei a entender que o problema nunca foi a falta de tecnologia, mas o abandono de um método que sempre funcionou. Um método que não depende de forçar a natureza, mas de imitá-la. Esse método existiu em diferentes formas, em diferentes culturas, em diferentes continentes. Povos indígenas da América cultivavam em consórcios, combinando plantas que se fortaleciam mutuamente. Na Mesoamérica, o sistema da milpa unia milho, feijão e abóbora de forma inteligente. O milho servia de suporte. O feijão fixava nitrogênio no solo. A abóbora cobria a terra e impedia a perda de umidade. Nada ali era por acaso. Na África, sistemas tradicionais mantinham o solo sempre coberto com matéria orgânica. Na Ásia, práticas agrícolas respeitavam ciclos naturais, evitando o revolvimento excessivo da terra. Em todos esses lugares, a lógica era a mesma. Se você tem um solo exposto, será sempre um solo morto. Diversidade gera estabilidade. A natureza não desperdiça energia tentando dominar, ela coopera. Esse conhecimento nunca desapareceu completamente. Ele foi sendo empurrado para as margens, tratado como atrasado, ineficiente ou pouco lucrativo. Mas alguns observadores atentos perceberam que havia algo profundamente errado no modelo dominante. Masanobu Fukuoka, no Japão, mostrou que era possível produzir arroz, grãos e hortaliças sem arar a terra, sem químicos e sem interferir agressivamente nos processos naturais. Ele não inventou nada, apenas observou a natureza com humildade. Mais tarde, Ernest Goethe, observando florestas tropicais, compreendeu que a sucessão natural das plantas era a chave para a regeneração do solo. Assim nasceu a agricultura sintrópica, um sistema que não apenas produz alimento, mas reconstrói ecossistemas inteiros. Ao mesmo tempo, saberes indígenas continuavam vivos, mesmo sem reconhecimento acadêmico, sustentando comunidades inteiras com diversidade, autonomia e resiliência. Quando eu comecei a conectar esses pontos, algo ficou claro. O chamado melhor método de cultivo não é um segredo perdido, nem um truque moderno. É a imitação consciente da natureza, um método onde o solo nunca fica exposto, onde diferentes plantas crescem juntas, onde resíduos viram cobertura, onde o tempo trabalha a favor, não contra. Um método que reduz custos, porque não depende de insumos constantes. Um método que melhora o solo, ano após ano, em vez de empobrecê-lo. A ciência moderna começou, finalmente, a confirmar isso. Estudos sobre microbiologia do solo mostram que a fertilidade não vem apenas de nutrientes químicos, mas da vida invisível que habita a terra.
Fungos micorrízicos, bactérias, micro-organismos e insetos formam uma rede complexa que transporta nutrientes, retém água e protege as plantas. Quando cobrimos o solo com matéria orgânica, quando evitamos mexer constantemente e quando cultivamos diversidade, essa rede se fortalece sozinha. Foi nesse ponto que a produção de alimentos deixou de parecer algo distante para mim. Percebi que o que tornava o cultivo difícil não era a terra, mas o modelo imposto. Quando você remove os químicos, reduz o revolvimento, protege o solo e planta diversidade, o sistema começa a trabalhar por conta própria. O agricultor deixa de ser um controlador e passa a ser um facilitador. Esse método ancestral é exatamente o oposto da agricultura industrial. Enquanto o modelo industrial exige cada vez mais investimento para manter a mesma produtividade, o método natural exige menos com o tempo. Enquanto um empobrece o solo, o outro o enriquece. Enquanto um gera alimentos grandes, bonitos e pobres em nutrientes, o outro produz comida diversa, densa e viva. Isso não é romantização. É observação prática. É por isso que esse conhecimento voltou a ganhar força. Não é como moda, mas como resposta real a um mundo que enfrenta crises climáticas, econômicas e alimentares. Produzir alimento está se tornando caro, incerto e dependente demais de fatores externos. Resgatar métodos ancestrais é uma forma de recuperar autonomia. Para quem sente que chegou a hora de colocar isso em prática, nós deixamos no primeiro link da descrição um guia completo para quem quer aprender a cultivar sua própria horta, melhorar a saúde e ainda economizar. Esse guia não nasce da teoria isolada, mas da união entre conhecimento ancestral e observações modernas, adaptadas à realidade de hoje, seja em quintais, terrenos pequenos ou até espaços urbanos limitados. Ao longo dessa jornada, eu percebi algo fundamental. Esse método não exige perfeição. Ele exige constância, não exige força, exige atenção. Não exige grandes áreas, exige respeito aos processos. Quando o solo está coberto, quando há diversidade, quando o tempo é respeitado, a natureza responde. Sempre respondeu. Por isso faço questão de reforçar mais uma vez. O guia disponível no primeiro link da descrição foi criado para ajudar qualquer pessoa a aplicar esse método ancestral em casa, montar sua própria horta, melhorar a saúde da família e economizar, mesmo com pouco espaço, pouco tempo ou pouca experiência. O primeiro passo não é saber tudo, é apenas começar. Chegando ao fim dessa história, eu posso afirmar com clareza e responsabilidade: o melhor método de cultivo que nossos ancestrais usavam é o cultivo baseado na imitação da natureza, também chamado hoje de agricultura natural, sintrópica ou regenerativa. Um método onde o solo nunca fica exposto, as plantas trabalham em conjunto, a fertilidade aumenta ano após ano, e a dependência de químicos simplesmente deixa de fazer sentido. Esse método envolve consórcios de plantas, cobertura permanente do solo com matéria orgânica, respeito aos ciclos naturais e produção de alimentos sem dependência de insumos industriais. Quem entende e aplica esse conhecimento não produz apenas comida. Reconstrói autonomia, saúde e segurança alimentar, exatamente como nossos ancestrais fizeram por milhares de anos. Este documentário não é um aviso de medo, nem uma crítica vazia ao mundo moderno. É um convite à ação consciente. Ainda há tempo de escolher. Ainda há tempo de reaprender. Ainda há tempo de produzir alimento de verdade. Se essa história tocou você, se despertou curiosidade ou vontade de mudar algo na sua relação com a comida, eu te convido a se inscrever no canal. Essa narrativa não termina aqui. Nos próximos vídeos, eu continuo aprofundando esse conhecimento, mostrando aplicações práticas e conectando passado, presente e futuro. Se inscreva, acompanhe e faça parte dessa jornada. A Terra continua pronta para produzir. A pergunta é se nós estamos prontos para ouvir o que ela sempre tentou nos ensinar.